Boa noite, sejam bem-vindos todos aqui. Eu sei que nós ainda temos membros visitando, viajando. Nós temos muito movimento na cidade, mas estamos orando sempre para a segurança de todos. Vamos continuar orando para as pessoas voltando para casa. Tem muitas pessoas nas ruas, então vamos orar que todo mundo chega com proteção. Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para o livro de Mateus, primeiro livro no Novo Testamento, Mateus capítulo 4. O título da mensagem hoje à noite é Discipulado, o desejo de Deus. Discipulado, o desejo de Deus. Mateus 4, versículos 18 e 19. Nós vamos voltar para mais versículos desse trecho. E durante esse ano eu vou usar muito esses versículos. Tem 7 versículos que nós vamos usar, repetir muitos e cada vez ensinar uma outra parte, um pouco mais profundo, cada vez. Hoje é a introdução, é o começo, é para todo mundo aqui entender como é importante o nosso papel dentro desse método que Jesus criou para o crescimento da sua igreja e para a evangelização do mundo, que é discipulado. Nós vamos ver que realmente é o desejo de Deus. Existem programas que muitas igrejas adotam. Eles inventam maneiras para o crescimento da igreja. Tem algumas coisas boas e tem coisas ridículas. Mas o melhor método para ganhar pessoas por Cristo tem que ser um método que Ele não somente usou e que Ele não somente ensinou, mas Ele ordenou que nós trabalhamos dessa maneira. E isso é discipulado. Aqui em Mateus capítulo 4, nós temos o começo do ministério de Cristo. Ele tem 30 anos de idade, ele foi batizado pelo João Batista, ele foi levado para o deserto, tentado por 40 dias pelo Satanás, venceu a tentação, e agora ele está começando a visitar, passando cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, pregando a mesma mensagem que João Batista pregou, para arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Ele não fez isso sozinho. Nunca foi o plano de Deus para fazer tudo sozinho. Ele criou o homem para ter um companheiro, Adão e Eva. Nós sabemos toda a história. Ele escolheu uma nação para fazer parte do plano dele. Ele mandou seu filho para salvar as nações. E todos os que são salvos fazem parte do plano de Deus para evangelizar o mundo. Mas quando nós falamos sobre evangelização, isto não é somente ganhando alguém para dizer que eles recebem Cristo como Salvador. É muito mais que isso. Tem muitas pessoas tem muitas igrejas que evangelizam e com o compromisso de receber Cristo como Salvador. Mas, biblicamente, nós vamos ver que Deus exige muito mais de nós. Ele organizou a sua igreja para ir aos confins da terra, pregando a palavra para cada criatura, para que eles possam ser salvos, mas que eles possam ser depois batizados, e depois aprendemos a colocar em prática todas as coisas que Cristo nos ensinou. E isso é o processo de discipulado. Evangelismo faz parte, mas não é tudo. Quando Jesus começou o seu ministério, ele procurava pessoas para ajudar. Ele procurou quem? Ele procurou discípulos. Ele procurou homens que já tinham aceitado Cristo como Salvador, sem saber que seria aquele homem. Eles foram salvos, batizados pelo João Batista e discípulos. Eles estavam aprendendo sobre o reino de Deus com João o Batista, o
ensinador. Essas pessoas ainda eram, maioria, pescadores, tinham outras profissões, eles estavam fazendo a sua vida normal, mas ao mesmo tempo aprendendo as coisas de Deus. Jesus procurou essas pessoas que já foram fiéis para chamar eles, para formar um grupo pequeno de 12 homens. E nesses 12 homens, ele gastou 3 anos e meio ensinando, mostrando, por exemplo, tudo que ele desejava que eles, primeiramente, entendessem e praticassem na sua própria vida, e depois para eles divulgar, ensinar, pregar para todo mundo. Em capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz, versículo 18, nós vamos ver só 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. É um versículo muito conhecido. Nós cantamos, as crianças cantam a musiquinha sobre isso. Faz tempo, né, que vai ter que cantar agora todo domingo essa música. Mas o que Jesus estava querendo? Ele estava buscando discípulos. Esses homens eram discípulos, batizados pelo João Batista, aprendendo sobre o reino de Deus. Eles já eram homens fiéis, mas Jesus estava querendo mais. Estava formando um grupo chamado a sua igreja para representar o corpo de Cristo aqui na terra, depois ele voltasse para os Estados Unidos, para o céu. Ele achou esses homens. Ele falou assim: siga-me, e eu vos farei, eu vou fazer. É um desejo de Deus. Eu vou fazer vocês em pescadores de homens. Esse é um desejo de Deus. Nunca é o desejo de Deus para nos salvar e para nós parar ou nunca começar de evangelizar para ganhar almas por Cristo. Isso não é a vontade de Deus. E se nós estamos assim, nós estamos errados em nossa vida espiritual. Deus nos chamou, Ele nos salvou para que nós podemos continuar ensinando, discipulando as nações. É um método que Ele criou, que o desejo dele, quando Ele chamou os primeiros discípulos, Ele não somente falou: siga-me, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar coisas boas, eu quero abençoar a sua vida, eu quero que você descanse em mim até chegar na sua vida eterna. Não, Ele falou assim: a primeira coisa, siga-me, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Esse ano nós vamos aprender o que significa ser um pescador de homem. Não é complicado, mas envolve muito do nosso tempo, muito do nosso investimento dentro de cada pessoa, para realmente ganhar a pessoa completa por Deus. Nós vamos ter que aprender 4 formas dessa palavra discipular. A primeira forma é discípulo. No grego, a palavra discípulo é mathetes. Mathetes. E significa simplesmente um aluno, um aprendiz. Alguém que está aprendendo. Um aluno. A segunda palavra é discipular. Vem da mesma palavra grego, mas é mateneu. E é interessante que nós temos a palavra matemática dessa palavra grega. Porque significa alguém que aprende. Essa é fazer discípulos, treinar, instruir. Outra palavra é discipulado. Discipulado vem do latim, discipulatur, significando aprender, aprendizagem. Essa é uma definição que eu peguei de um dicionário. Então, escuta bem. O discípulo, esse é significado,
da palavra discipulado. O discípulo que passa por esta aprendizagem deverá fazer exercício prático das instruções que conheceu, sendo um exercício preliminar para o desempenho e comprometimento com estas. Assim, o discipulado é um processo de ensino-aprendizagem recíproco, onde o que ensina, aprende, e da mesma forma o que é discípulo, aprende, tendo como objeto primeiro formar novos discípulos. Já que a visão não pode parar. Torna-se assim um processo dinâmico. Isso é o que Jesus nos ensinou. Vamos para Mateus 28. Mateus 28. Últimos versículos do livro de Mateus. Agora Jesus já passou mais que 3 anos com seus discípulos, treinando a eles. Eles eram discípulos. Jesus era o 4 formas da palavra discipulador. O discipulador é a pessoa que está ensinando. Jesus discipulou eles por 3 anos e meio. E depois da morte de Cristo, depois o outro dia que ele ficou aqui na terra ensinando as últimas coisas, ele chamou os seus discípulos e ele falou assim, Mateus 28, começando no versículo 16, agora os 11, porque Judas já morreu. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é Jesus falando exatamente o que nós lemos aqui na definição da palavra discipulado. É o nosso mandamento, a ordem de Deus como discípulo para ir para todas as nações e não somente pregar, não só evangelizar e batizar, mas tem 3 coisas para fazer um discípulo de verdade. Essa vai mostrar para nós, para você mesmo, se você é um discípulo de verdade. Um discípulo de verdade é salvo, é batizado e está aprendendo todas as coisas que Jesus ensinou. Essa é o nosso dever como uma igreja. Uma igreja deve ser cheia de discípulos. Todos com a ideia, com o entendimento, com o desejo, com o prazer de ensinar outras pessoas todas as coisas que Jesus ensinou. Essa é a vida de um cristão verdadeiro. Vai demorar a sua vida inteira. Jesus chamou discípulos. Ele discipulou esses discípulos. E quando eles estavam preparados, ele mandou eles a continuar o processo. Isso é discipulado. E nesse método, o próprio discípulo e a pessoa que está recebendo o ensino, eles vão aprender muitas coisas juntos. Eles vão crescer juntos. E nós vamos ver isso durante esse ano. Para explicar de uma maneira simples, eu gosto de explicar de maneira simples, porque assim eu também posso entender o que estou falando. O irmão Bruno, cadê o Bruno? O irmão Bruno aqui faz tempo que está pedindo para me fazer uma pregação sobre bolos. Eu não entendo porquê,
né? Não sei nada sobre bolos, mas ele quer uma pregação sobre bolos. Então hoje vamos fazer um bolo de discipulado, tá? Para entender bem, um bolo de discipulado. O bolo de discipulado precisa dois ingredientes principais para ter um bolo de discipulado. Precisa o quê? Um discípulo e um discipulador, tá? Duas coisas principais. O problema é que você não pode simplesmente sair e comprar esses dois ingredientes. Eles têm que ser feitos por zero. Deus tem que fazer isso. Nós temos que morrer e nascer de novo para se tornar um discípulo de Cristo. E uma vez que nós somos discípulos de Cristo, nós devemos aprender para ser um discipulador. Então as duas coisas são necessárias para fazer um bolo de discipulado. E aí, quando você tem esses dois ingredientes, você mistura bem. Tem que misturar muito bem. E assim você coloca no forno muito quente e deixa até dourar. E isso é um bolo de discipulado. E isso que nós vamos fazer. Tomara, todos aqui vão fazer esse ano. Ou vai ser o discípulo, ou vai ser o discipulador. E vai misturar com a pessoa. Vai gastar tempo junto, ensinando, te conhecendo, falando as coisas de Deus. O discipulador vai ensinar pelo exemplo, deixando o discípulo ver dentro da sua vida como reage, como prepara, como faz as coisas por Deus, enquanto está ensinando as coisas de Deus, para que quando o ano termina, os meses terminam, ou quando o discípulo diz, agora, o discipulador fala, agora você está pronto, como Jesus falou para os discípulos, agora você precisa ir e fazer o quê? Fazer discípulos. Um discípulo não é um discípulo de Deus, até ele começa de fazer outros discípulos. E esse é um método que Jesus não somente ensinou, não somente usou, mas ordenou para todas as suas igrejas, em todos os tempos, cumprir. Isto é o que nós vemos com Jesus. Em Mateus 4, 18 a 19, como nós lemos, ele misturou com seus discípulos. Ele falou, siga-me. Eles seguiram Cristo por 3 anos e meio. Eles deixaram tudo. Eles deixaram as suas profissões. Eles deixaram até as suas famílias temporariamente. E eles andavam passo por passo em todos os lugares onde Jesus andou. Eles não somente ouviram o que Jesus estava ensinando para o povo, eles podiam chamar Jesus em particular e perguntar o que ele estava ensinando. Eles aprenderam a orar, orando Jesus, orando. Eles aprenderam tudo pelo discipulador, porque eles misturavam com ele. Jesus convidou esses homens a ficar, eles fizeram tudo junto, por 3 anos e meio. Essa é a primeira coisa de fazer esse bolo de discipulado. Tem que misturar bem o discipulador e o discípulo. E quando ele viu que eles estavam prontos para estar tudo misturado, para pôr no forno, o que Jesus fez? Ele mandou para esse mundo. Procura na sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, versículos 1 a 3. Lucas 10, versículo 1 a 3. Depois disso, o Senhor desenhou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua
colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Essa é quando Jesus, com os discípulos, e mais ainda, colocou no forno. O forno quente. O forno quente de fogo que prova a sua fidelidade, prova a sua fé, prova a sua preparação. Por isso, para ser um discipulador, para ser um ganhador das almas, para ser um pregador, alguém que sai pelas ruas e pelos bairros e pela sua escola e onde você está e fala das coisas de Deus para pessoas que são naquele momento ainda inimigos de Deus, tem que ser bem preparado, porque é um forno e você vai ter que se provar dentro desse ambiente. Jesus falou: eu estou enviando você como cordeiros entre os lobos. Mas Jesus tinha certeza que eles estavam bem preparados. Eu não sei quanto tempo isso vai para cada pessoa ser preparado, mas tem que ser preparado. Antes que nós podemos enfrentar os lobos, os cordeiros de Deus, tem que ser bem preparados. Senão vai se queimar dentro do forno. E quando o bolo sai, alguém já experimentou dentro da casa, no momento que o bolo está saindo do forno? É gostoso, né? Nada é igual a esse cheiro do bolo bem feito, né? Saindo do forno, tá? É um cheiro que toma conta, você tem que comer, né? Cada vez que pega e faz isso, eu levanto de manhã com esses cheiros de bolo, com vontade de comer. Eu vou lá e ela falou: não pode comer, estou levando para a igreja. Eu não sei, isso não está certo, né? Mas o cheiro é tão gostoso. Procura na sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo, um grande discipulador. Nós falamos sobre Paulo como um grande missionário, e ele era um grande missionário. Por quê? Porque ele era um grande discipulador. Ele discipulou. Ele não somente fez esses programas de pregações, ele entrou, pregou por 2, 3, 4 mil pessoas e depois saiu. Ele permaneceu nas cidades. Ele ensinou dia após dia, todas as noites, na casa das pessoas, por meses, se não anos, discipulando eles, antes que ele entregou e formou a igreja e deixou. O apóstolo Paulo, ele era um grande discipulador. Não pode ser um missionário sem ser um discipulador. E ele está falando aqui, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 17, a 17. Falando sobre as coisas que ainda, às vezes, enquanto a gente está querendo fazer o nosso melhor para Deus, às vezes não dá segundo o nosso plano, nós temos que mudar os planos, às vezes nós temos angústia, mas, 14, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Está falando do cheiro do bolo discipulado, tem um cheiro, uma fragrância perfeito. 15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros da morte, os que estão perecendo, para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Um discipulador não faz para ganhar nada, e não faz por outros motivos. Ele quer ser aquele cheiro gostoso, ensinando as coisas doces de Deus, a vida eterna, o amor de Deus, paz, perdão, segurança em Cristo.
Ele vai ensinando essas coisas, e para as pessoas que estão recebendo essas mensagens, para eles é como um bolo saiu do forno, com aquele cheiro gostoso. Isso é o bolo de discipulado. É isso que nós temos que preparar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. É isso que Jesus mandou para fazer em todas as nações, para todas as criaturas. Nós temos que fazer bolos de discipulado. E as consequências de um bolo bem feito. O que acontece? Quando sai do forno, o cheiro tão gostoso, você tem que fazer o quê? Tirar foto? Não. Tem que comer, né? E o mais bolo que faz, o mais que come. Não tem como resistir. O que faz um bolo quando você come, com a pessoa que come, engorda, né? Eu não sei se existe um bolo de regime. Não existe, nunca vi. Um bolo engorda. Você come, o mais que come, o mais que engorda. A mesma coisa vai acontecer com qualquer igreja que faz bolo de discipulado. A igreja vai engordar. A igreja vai crescer. Vai aumentando o número de pessoas que não somente frequentam a igreja, mas que faz parte, que são discípulos. É isso que Deus, o desejo de Deus é para crescer, mas não somente com pessoas, é com discípulos. É com pessoas que estão verdadeiramente aprendendo e pondo em prática o que aprende, e estão querendo aprender, não para melhorar somente a sua vida, mas aprendendo para ter oportunidade para ensinar os outros. Isso é que Jesus estava buscando. Isso que Jesus falou, eu vou seguir-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele não está falando só com aqueles 2 irmãos, está falando com todos que Ele chama para me seguir, porque o desejo de Deus é discipulado. Não é somente salvação. Salvação é a primeira parte, mas é a vida inteira de fazer discípulos. Crescimento na igreja não é por programa, não é por vender coisas que alguém diz que é sagrada, não é para fazer um show, não é para nada. É para crescer da maneira que Jesus ensinou. Um discípulo ensinando outro discípulo. E aquele outro discípulo, quando ele está preparado, ensinando o outro discípulo. Como essa pode ser? Aqui na nossa igreja, entre aqui a congregação em Cidade Jardim, nós temos, vamos dizer, 160 membros. Tirando eles, infelizmente nem todos participam. Muitos participam, mas infelizmente não. Vamos dizer que esse ano vai ter 50 pessoas dessa nossa igreja aqui. 50 pessoas que vão levar a sério e eles vão ser discipuladores. 50 pessoas que já faz anos na igreja, já aprendeu muita coisa, já estão preparados para entrar no forno, para realmente se provar que vai durar e dourar para a honra e glória de Deus. 50 pessoas. Essas 50 pessoas discipulam uma pessoa no ano inteiro. É difícil? É impossível? É algo que nós não podemos fazer para a honra e glória de Deus? Uma pessoa que não é salvo hoje, uma pessoa que você já conhece, pode ser um parente, um amigo, alguém que Deus ajuda você a conhecer para esse fim. Uma pessoa. E essa pessoa, você não simplesmente convida para a igreja e deixa os outros tentar ensinar. Você mesmo marca tempo, marca visita, fala com ele, ensina ela, mostra, leva ela ou ele a entender a salvação. Essa pessoa aceita Cristo como Salvador, como você.
Vendo na igreja também. Depois, você ensina a importância de batismo. A pessoa quer ser batizada porque é verdadeiramente salvo. É batizado, entra na igreja como membro da igreja e você continua. Você não entrega, você não larga, você continua. Semana após semana, ensinando as coisas, como Jesus falou, todas as coisas que eu te ensinei. E Jesus prometeu, e eu estarei junto com você o tempo todo, dando encorajamento, dando entendimento das coisas que estudamos. E um ano você fez essa pessoa, esse discípulo. E um ano você preparou esse discípulo para ser um discipulador. 50 pessoas fazendo isso em 2016. 50 pessoas. Vai aumentar a igreja comendo esses bolos de discipulado, vai engordar mais quantas pessoas? Precisa calculadora? Mais 50. 50 pessoas em um ano. Esse ano nós aumentamos, nós crescemos. Glória a Deus, nós temos famílias que estão aqui, que não estavam aqui no ano passado. Mas com 50 pessoas levando a sério esse método de discipulado, e cada 50 pessoas trabalhando com uma pessoa e preparando eles durante um ano, no final de 2017 vai ter 100. E agora vamos para frente. 2018, você de novo vai ganhar uma pessoa, mas o seu discípulo se torna discipulador. Em 2018, você tem a igreja em 100 pessoas discipulando. E nessas 100 pessoas ganha uma pessoa só, o ano inteiro. No final de 2018 vai ter quantas pessoas novas? Total. Vai ter 200. E agora, que 100 fez mais 100. E agora esse 200. Em 2019, 200 trabalhando, ganhando uma pessoa. No final de 2019, tem 800. Em 3 anos, a igreja engordou com 800 pessoas. E você fez 3 discípulos. Não é um método. E essas pessoas são de verdade, porque você ensinou. Eles não foram chamados, multidão, 800 pessoas, vamos encher um estádio de futebol com 800 pessoas e vamos fazer uma pregação, levanta a mão quem quer salvo, 800 pessoas são salvos. Amém. Não. Isso é pessoa por pessoa, um ganhando o outro e ensinando todas as coisas, para que aquela pessoa se torne um discipulador, conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, usando a sua vida para mostrar, para ser o exemplo para os outros, como ser verdadeiramente um crente. Isso é o plano de Deus. E em 3 anos, a igreja engorda, comendo esses bolos de discipulado. 800. 2020, 800 faz 1.600. 2021, 1.600 faz 3.200. 23, eu já falei de 22, 3.200 faz 6.400. 2023, 6.400 faz 12.800. 2024, 12.800 faz 25.600. O ano 2025, 25.600 faz 51.200. E em 10 anos, em 2026, 51.200 discípulos, discipulando, vai fazer 102.400 discípulos. Cada Guá inteiro será salvo. Em 10 anos. E você fez quantos discípulos? 10. É impossível? Não. Isso é o método que Cristo ensinou. Isso é impossível? Não. Isso vai acontecer? Seria bom. Mas tudo depende
decisões que nós tomamos hoje. Nós estamos aprendendo na escola dominical os nomes de Deus e como Deus é soberano, como Deus é mais alto que tudo, como Deus tem um propósito, como Deus já planejou tudo. Ele planejou isso lá na eternidade, como o método divino para almas sendo salvas, mas não somente salvas, mas discípulos, aprendendo e se tornando discipuladores. Discípulos fazendo discípulos. Jesus falou: me segue-me e eu vou fazer vocês pescadores dos homens. Ele chamou os seus discípulos, ele diz, discípulos vão fazer discípulos. Atos capítulo 1, vamos ver, Atos capítulo 1, versículo 8. Também, após a ressurreição de Cristo, Jesus está falando para os seus discípulos, a sua igreja, e olha o que ele diz, mas, versículo 8 de primeiro capítulo de Atos, mas receberão, esse foi antes do dia dos Pentecostes, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isso não é pela opção, isso é que vai ser feito em nossas vidas. O Espírito Santo agora nós recebemos para ser testemunhos, para ser discipuladores, não para somente melhorar nossa vida, não simplesmente para evitar eternamente o inferno, mas para ser usado aqui por Deus para viver moralmente pura, honesto, digno de ser chamado um filho de Deus e para discipular pessoas para eles possam entender. Eles não vão ser discípulos da nossa igreja, eles vão ser discípulos de Cristo. Nós não somos um mestre, nós somos discípulos. Discípulos aprendendo enquanto estamos treinando os outros discípulos. E nós temos uma vida de aprender. Nós temos muita coisa para mudar em nossas vidas durante os anos. E cada pessoa que você vai discipular vai te ensinar algo sobre você. Algumas vezes você vai pegar alguém para ensinar a pessoa que é muito fácil, que aprende tudo, que é uma bênção, você vai aprender coisas com as pessoas. Às vezes vai pegar alguém que é difícil e você vai aprender coisas com essa pessoa. Assim nós continuamos crescendo, aproveitando os dons que Deus nos deu, exaltando o nome de Deus, porque nós estamos dentro do trabalho de Deus todos os dias. E a igreja, o que Jesus ama, o que Jesus entregou a sua vida, a sua noiva, vai engordando. Jesus quer uma noiva bem gorda. E a gente pode fazer parte desse plano de Deus. Como podemos começar? Vamos voltar para Mateus capítulo 4. E vamos começar onde Jesus começou. Ele fez o convite. Mateus 4, 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. É isso, o convite para todos nós. Nós temos que entender, reconhecer que Jesus está fazendo esse convite para todos nós. Não é somente para alguns pescadores, mas é para todos que querem levar a sério a sua vida cristã. Em Mateus 11, não faz mal quem você é, quais problemas você tem na sua vida, a convite é para você. Mateus 11, 28 a 30. Venha, Jesus convidando, venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
discípulo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite de Deus para todos. Não é para o super-herói, não é para só o super-homem, não é para o super-crente, é para todos. Até as pessoas que estão cansadas, as pessoas que já experimentaram o que o mundo das igrejas oferecem e nunca acharam o que Jesus oferece. Porque em muitos lugares oferecem seus planos. Vamos voltar, vamos oferecer o que Jesus oferece: descanso, paz da sua alma. Porque quando a pessoa entra e nós oferecemos aquele bolo de discipulado, o cheiro gostoso faz a pessoa querer participar, comer, aprender, descansar. E depois o Espírito Santo vai trabalhando dentro da vida. Tem pessoas aqui que já estão acontecendo isso. E as pessoas vão querer fazer mais. E aquilo fazer mais é fazer discípulos. Não é que tem que sair, tem que pregar, tem que fazer discípulos. Ora para Deus, Deus coloca alguém no meu caminho, que eu posso ensinar com a minha vida, sendo exemplo, com o amor que eu tenho por ti, que eu posso gastar, pelo menos esse ano, ensinando as coisas de Deus. É só isso, porque convite, agora, é para todos, mas cada um vai decidir a aceitar ou rejeitar. Uma história interessante em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, vamos lá nossas Bíblias. Lucas 14, começando no versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Olha a história que ele conta. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Claro que isso é Deus preparando um grande banquete eterno para todos. Ele mandou Jesus para esse mundo, dentro do forno, para dizer: vem comigo, vocês são convidados, o banquete está pronto, vem participar, vem comer comigo. Grande convite para todos. Mas, versículo 18, eles começaram, e vê se alguém está aqui dentro desse versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir e vê-la, por favor, desculpa-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nós temos oportunidades, mas as oportunidades não vão ser disponíveis para sempre. Nós estamos cheios de desculpas, cheios de justificações. Eu acabei de casar, eu não posso me dedicar agora.
Eu comprei um terreno, tenho que ir trabalhar nesse terreno. Comprei uma casa, vou viajar, vou estudar. Nós somos cheios de desculpas igual a eles. E quando nós não recebemos, nós não chegamos no momento certo e as portas fecham, Deus não abre de novo. Quantas oportunidades de servir, de ser abençoado, de fazer parte do plano divino de Deus, nós perdemos porque nós estamos ocupados e preocupados com a vida que nós criamos, que nós complicamos, e não as coisas mais importantes, a obra de Deus. Vamos continuar lendo mais 2 versículos. Lucas agora 14, versículo 25 a 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Eu quero mostrar como essa história liga com o discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É um grande sacrifício. Não é para todo mundo. Mas se nós queremos ir no banquete eterno do céu, se nós queremos ter vida eterna, que preço nós vamos pôr em vida eterna? Jesus pagou seu próprio sangue, morrendo na cruz, para, como diz o hino, abrir o caminho para nós. Não tem preço, não tem nada que eu tenho que vale o que tem dado para mim para comprar a minha vida eterna. A única coisa que eu tenho é a minha vida. Minha vida, um sacrifício para realmente ser um discípulo de Cristo. E Deus não aceita menos do que isso. Mas temos que ver nossas desculpas, nossas justificações. Esse ano 2016 vai ser um desafio todos os domingos para jogar fora as desculpas. E vamos ou ser discípulo ou discipulador. Porque com Deus, com Jesus falando assim, se não é o meu discípulo, não é digno de mim. O que devemos fazer? O que faz um grande discípulo? Vamos voltar então para Mateus 4. Mateus 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha a resposta. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que é a primeira coisa que tem que fazer para ser um grande discípulo? É deixar o que impede e segue Cristo. Indo adiante, versículo 21, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Essa é a resposta que Deus quer. Não, peraí, Deus, comprei uma casa, tem que reformar, fiz isso, fiz aquilo, tem que esperar. Deus quer a sua resposta. E imediatamente eles deixaram e o seguiram. Isso deve ser a nossa resposta. Não é para decidir hoje e amanhã vai discipular o mundo inteiro. É o começo. Esses discípulos que já estavam seguindo João Batista por pelo menos 5, 6 meses, agora eles continuaram fazendo a mesma coisa, seguindo Cristo, aprendendo mais. E foi mais ou menos 3 anos depois
que Jesus, depois misturando bem com eles, colocou no forno, para eles se tornar discipuladores. Mas eles nunca iam chegar àquele momento, se não fosse por essa decisão. Imediatamente, eles deixaram tudo para seguir Cristo. Isso que faz o primeiro passo de um grande discípulo. E Jesus foi para toda a Galileia. E depois ele entrou nas regiões de Caraguatatuba. E aí ele entrou na sua casa e disse: Jesus, siga-me. E você respondeu: isso é para você determinar. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por a sua paciência que tem conosco, Pai. Obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de aprender da Tua Palavra para saber exatamente o que o Senhor deseja e exige das nossas vidas. Eu oro, Pai, que todos aqui esta noite estão aqui para Te honrar e glorificar. Estão aqui, Pai, para deixar as coisas desse mundo e, sinceramente, para aprender qual seja a Tua vontade para as suas vidas. Ajude-nos, Pai, como igreja, ser uma igreja pronta e preparada para ensinar todas essas coisas, desde o começo até o fim, para que cada um possa ser um discípulo bem preparado, um discípulo que conhece, entende que está certo, que está errado, e sabe distinguir entre o bem e o mal, e pratica o bem nas suas vidas. E uma vez que começa a aprender e viver, tem um desejo para ensinar isso para os outros, para que realmente, Pai, nós podemos ganhar a nossa cidade, a nossa região e aos confins da terra, com mais pessoas possíveis. Nós sabemos, Pai, que a salvação pertence a Ti, e nós não podemos salvar ninguém, mas o Pai, todos que o Senhor salva, ajude-nos, Pai, para ser um instrumento de ensinamento, para que eles possam ser útil, vaso de honra na sua casa, come na sua banquete, e realmente, Pai, cumprir a vontade que tem nas suas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Eu quero terminar hoje só com um versículo em Apocalipse, capítulo 4, versículo 20. Jesus falando para uma igreja parece fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é convite de Cristo para entrar, não para nos salvar, mas para misturar o discipulador, o mestre, com o discípulo. Tem muitas pessoas que convidam Jesus a salvar a sua vida, mas nunca convidam Jesus na sua vida, para as partes mais íntimas. Discipulado requer que você mistura com Jesus em todas as áreas da sua vida. Seja hoje à noite um discípulo, recebe o convite. Jesus foi na sua casa, Ele bateu na sua porta, Ele disse: siga-me. E você respondeu:
faz essa resposta hoje. Imediatamente deixou tudo para o seguir. Se faz isso, está no caminho de ser um grande discípulo. Vamos ficar em pé, por favor. Cantando essa música, deixando o Espírito Santo tocar no seu coração. Toma as decisões que Deus quer, sem desculpas. Deixe o Espírito Santo mandar na sua vida.